Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje no nosso terceiro vídeo. Como eu disse, eu me coloquei num desafio aí por conta da solicitação das minhas alunas e hoje nós vamos falar um assunto muito especial. Acredito que você vai gostar. Eu sou Bernadette Panseri, educadora e terapeuta quântica, e desenvolvi um método que chama-se D2R2, que é desintoxica, desinflama, regenera e rejuvenesce. Muito que bem. E hoje nós vamos falar um pouco sobre um dos alimentos que está na mesa dos brasileiros, é um dos alimentos mais comuns na mesa dos brasileiros e que inflama o intestino, inflama o corpo. Você sabe qual é esse alimento? Fala aí. Se você pensou arroz e feijão, errou! Não é arroz e feijão. Esse alimento, a gente considera ele um doce veneno. Fala até baixinho. É um doce veneno. E está presente no dia a dia, em todas as refeições, em todos os dias da semana, na mesa dos brasileiros. E claro, não só dos brasileiros, mas como estamos no Brasil, eu estou falando dos brasileiros. Imagina qual é esse doce veneno? O que você acha que é? Estamos falando do açúcar. O açúcar realmente ele está presente na mesa de todos os brasileiros. E ele é um dos vilões. Ele é um dos produtos, porque conforme o açúcar não dá nem para dizer que é alimento. Ele é um produto altamente inflamatório. E você já deve ter ouvido falar, porque hoje é muito comum falar sobre a questão do açúcar, até por conta de todas as doenças que ele acarreta, que ele traz e que cada vez aumenta mais, como por exemplo o diabetes, como por exemplo o excesso de peso. Estão relacionados, são doenças que estão relacionadas. Não são só por conta dele, mas estão relacionadas com o excesso do açúcar. Bem, por que esse tema? Ele já é muito falado, comentado, porque ele ainda, por mais que ele seja falado e comentado, ele ainda é o alimento que está presente na mesa dos brasileiros, no dia a dia, para as crianças, para os idosos. E nós vamos entender um pouquinho melhor por quê. Prometo para você. Se você acha esse assunto interessante, dá um like, compartilha, passa para alguém que está precisando entender melhor isso, que já está com algum problema instalado por conta desse veneno ou desse doce veneno. Então esse tema de hoje é para ajudar a entender que esse pó branco, porque é um pó branco que faz parte de 3 pós brancos, que nós vamos falar também nos próximos vídeos. O pó branco do açúcar, o pó branco do sal e o pó branco da farinha. São os 3 pós brancos que a gente pode compreender os outros nos próximos vídeos. Porque ele é extremamente prejudicial. É muito prejudicial. E ele tem uma aparência inocente, não é? Então, parece tão inocente, tão gostosinho de pegar um docinho. É tão bom, a gente se sente bem, né? Dá uma sensação de bem-estar e é real. Por isso ele é um doce veneno. A neurociência hoje, ela já comprova
que o açúcar, o excesso de açúcar no sangue, especialmente porque ele vai para o cérebro, porque o sangue irradia todo o nosso corpo, ele agrava uma das doenças degenerativas que é muito difícil de lidar e que cada vez ocorre com o maior número de pessoas, que é o Alzheimer. Então, assim, quando a gente se dá conta, até a neurociência está chamando, é um processo bem recente, que o Alzheimer é o diabetes do cérebro, de tão sério que é o excesso de açúcar. E o excesso de açúcar no sangue, no corpo, quando a gente consome um excesso de açúcar, basta a gente, assim, pega uma torta bem doce, pega um aniversário, um docinho. Então o que acontece quando você come esse alimento, esse produto, o pâncreas precisa produzir muita insulina para poder fazer com que esse açúcar chegue nas células, abra, porque assim, para o açúcar entrar numa célula, precisa desse hormônio que é a insulina, que é produzida no pâncreas, porque é como se fosse uma chavinha, ela tem uma chavinha que ela abre a célula para o açúcar entrar, para a glicose, né? Daí não vai entrar como açúcar, vai entrar como glicose, a glicose entrar e a célula pegar essa glicose e transformar em energia. É isso que acontece. Então, se a gente olha esse processo, o açúcar não é ruim, não é verdade? Mas o que acontece? Quando a gente come muito açúcar, o pâncreas precisa produzir muita insulina, e aí vem aquele pico, né? Daquele pico de insulina. Ela joga aquele monte de insulina no corpo para processar aquele monte de açúcar, e vem aquela sensação de bem-estar, de energia, né? E como o açúcar branco se digere muito rapidamente, ele cai rapidamente. E aí o que acontece? O teu corpo pede mais, porque o nosso corpo pede aquela sensação gostosa. E aí você come mais doce. E aí fica nesse processo. Esse processo que a gente chama de pico de insulina, que vai chegar a um ponto que o pâncreas fica estressado, porque há um comprometimento do pâncreas, né? E o que acontece? O corpo cria o que se chama de resistência à insulina. E aí o corpo não reconhece mais aquela insulina produzida. E aí, na verdade, entra o processo do diabetes, que é o excesso de açúcar que fica circulando no corpo. E a segunda questão, que é o agravante, é que as células não conseguem transformar toda aquela quantidade de açúcar em energia. Então, aquilo que não é usado como energia é feito o quê? Ela é estocada em forma de gordura. Então, muita gente pensa que a gordura, o aumento de peso e aquela formação da gordura no corpo está relacionada com o consumo de gordura. E até por muito tempo foi isso. Tanto é que os médicos cortavam a gordura da alimentação da pessoa. E hoje se sabe que o excesso de gordura é por conta do excesso de glicose, o excesso de açúcar no sangue. Então, acho que aqui já dá para a gente entender o porquê, a importância desse tema, a importância de a gente compreender o que acontece no nosso corpo quando a gente consome um excesso de açúcar. E aí, então, o que acontece, né? Vamos ver assim, esse tema também, ele é difícil as pessoas rapidamente mudarem o seu comportamento,
porque o doce está muito relacionado como uma recompensa afetiva. Então pode ver, a mãe vai receber a família, o filho em casa, enfim, a nora, visitas. O que a gente busca oferecer para a pessoa? Geralmente, uma coisa docinha, para agradar a pessoa. Então, o doce também está muito relacionado com a recompensa. E isso começa-se desde a criança. A criança não tem necessidade de comer açúcar ou comer coisa doce. Mas daí se dá recompensa para ela. Um docinho, porque o adulto sente a vontade de comer doce, então ele também passa para a criança. E a criança, muito rapidamente, assim como nós, vicia no açúcar. O açúcar é altamente viciante. Não sei se você sabia, mas o açúcar é altamente viciante. Ele é considerado até vicia mais rápido do que a cocaína. Olha só. E por que a gente sabe isso? Tem pesquisas feitas com animais, com ratos, por exemplo. Bem interessante a pesquisa que eu li, que foi feita com ratos, onde começaram a alimentar os ratos injetando, colocando na comida a cocaína. E os ratos comiam aqui, blá, 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 blá. Era só como era, comiam. Estava muito bem. Aí depois de um tempo, eles continuaram colocando a comida com a cocaína e passaram a colocar a comida com doces. Sabe o que aconteceu com os ratos? Eles deixaram de comer a comida com a cocaína e passaram a ir mais rapidamente para o doce. Se não tinha o doce, eles comiam a cocaína, mas se tinha o doce, eles deixavam a cocaína e consumiam o doce. Justamente por conta dessa sensação que o doce nos traz de bem-estar, que é o que rapidamente a gente vicia. É muito normal, assim, você observar se você começa após o almoço, por exemplo. Você pega um docinho e faz um dia, 2 dias, no terceiro dia, teu corpo já está pedindo aquele docinho depois do almoço. Daqui uma semana, tu já está pensando qual é o docinho que tu vai comer depois do almoço. Observe isso. Aí você vai ver o quanto é rápido essa busca do próprio corpo pelo doce. Não é um processo consciente. Ele passa a se tornar uma compulsão, ele passa a se tornar, um vício, a procura ali, é como se faltasse alguma coisa. Tem alunas minhas que quando a gente começou a trabalhar essa questão do açúcar, de reduzir, de transformar, de modificar, mas vai me fazer falta, porque um docinho, eu sinto falta do docinho, e é real. A gente sente falta do docinho mesmo. A outra questão do açúcar, desse tema, que é importante a gente entender, é que quando a gente fala em açúcar, pode vir na tua imagem da mente só aquele açúcar que a gente compra, o pacote de açúcar que a gente compra, que faz o bolo, que faz o doce, que faz a pipoca doce, enfim, que adoça o café, que adoça o suco. Mas não é só esse açúcar que nós consumimos. Tem o açúcar da fruta, que daí não que é a frutose, não é a glicose, que é um pouquinho diferente, se processa um pouco diferente do que a glicose, isso é verdade, é bem diferente o processo de transformação em glicose, mas também é um doce, também então tem o docinho. E ele é como se ele estivesse invisível, escondido, porque o açúcar visível é aquele que está ali no doce, que está ali na mesa, que está na torta, que está no bolo, que está no leite condensado, por exemplo,
que está nessas guloseimas, vamos dizer assim. Mas tem aquele que está escondido. Qual seria o açúcar escondido? Ele está nos alimentos, nos carboidratos. E nós temos carboidratos que a gente chama de cadeia média e carboidratos de cadeia curta. O que significa isso? Os carboidratos de cadeia média são aqueles carboidratos que são ricos em fibras, e são ricos em outros elementos nutritivos que vão ser digeridos mais lentamente pelo corpo. O processo de digestão é mais lento, então ele vai liberando a glicose, porque todo carboidrato no processo digestivo vai se transformar em glicose. Então ele vai liberando a glicose lentamente. Então o corpo não chega a ter esse pico de insulina. E aí sim as células conseguem pegar aquela glicose, entrar junto com a insulina e transformar aquela glicose em energia para fazer as atividades. Nós precisamos de energia para fazer as atividades. Por isso os carboidratos são importantes, porque eles nos dão essa condição energética, né? Que é essa transformação. Então, quando é um carboidrato de cadeia média, ele vai liberando, vai sendo processado mais lentamente e vai liberando mais lentamente. É aquele alimento que te dá mais saciedade, que você consome e não sente fome logo em seguida. Esse alimento chama-se de cadeia média, como por exemplo uma batata doce, como o aipim, que são carboidratos de cadeia média. Agora, temos os carboidratos de cadeia curta. O que significa isso? Que rapidamente entrou no estômago, foi para o intestino e muito rapidamente ele é processado e é liberado a quantidade de glicose daquele alimento. E aí, de novo, dá o pico de insulina, vem aquela sensação de bem-estar. Como ele é digerido muito rápido, logo em seguida já dá fome de novo. Então, por exemplo, se você come arroz branco, por exemplo, o arroz branco é um carboidrato de cadeia curta. Se você come macarrão, por exemplo, ele é um carboidrato de cadeia curta, diferente se você come um macarrão de grano duro. Então, ele já tem um outro, ele demora mais tempo para processar, mas o macarrão comum aí, se você come o pão, aquele pãozinho, por exemplo, aquele pãozinho que chama-se pão francês, nossa, aquilo ali é rapidinho. Por isso a pessoa come um, come dois, come três pãezinhos daquele francês e aquilo se processa muito rapidamente. Que são, então, o que a gente chama do açúcar, que é a glicose que está escondida no alimento. E que se a gente não entende isso, vai achar, não, mas eu tirei todo o açúcar, mas daí aumenta lá a quantidade de carboidratos de cadeia curta. Que realmente acaba ocorrendo o mesmo processo. E aí você pode estar me perguntando, quando que você se deu conta dessa questão do açúcar? Olha, eu me dei conta dessa questão do açúcar, foi na década de 80, já faz bastante tempo, né? Acho que, eu não sei qual a idade de quem está me assistindo, né? Mas pode ser que muitos de vocês não tivessem nem nascido ainda. Foi quando eu li um livro que recomendo até que vocês, quem puder, ler esse livro. Ele chama-se Sugar Blues. Ele é do autor William Duft. Esse livro, quando eu li, ele foi uma pancada para mim. Foi uma, como se diz no popular,
foi um chute no estômago, porque foi tão assim impactante quando eu li o livro, porque eu gostava também muito de coisa doce. E até porque na minha infância a gente consumia muito pouco açúcar. Isso é verdade, na minha infância, assim, o açúcar era, eu não vou dizer racionado, mas era muito pouco, assim, disponível, porque não se tinha como hoje essa facilidade de tipos de doce, de chocolate e de sobremesas. Então a gente consumia bem pouco açúcar. E aí quando eu comecei a trabalhar, aí assim, vou agora me satisfazer, vou me dar prazer em termos de comida, né? Então o açúcar, os alimentos doces eram uma das minhas prediletas em termos de comprar guloseimas para comer à noite. E percebi, claro, que a minha estrutura física sempre foi mais magra, mas eu percebi que realmente eu aumentei uns bons quilos nesse período, mesmo não mudando outras coisas da alimentação. E então esse livro realmente me trouxe essa... E depois que eu li o livro, não dava mais para desler, quer dizer, ou seja, como disse Einstein. Einstein tem uma frase bem interessante. Ele diz assim: depois que você toma consciência de algo, não tem mais como voltar atrás, não tem mais como desfazer isso. Eu posso até tentar esquecer ou deixar de lado, mas não tem como voltar atrás. E aí eu decidi que eu ia mudar, então, que eu ia deixar de ter tantas guloseimas e comprar tantas coisas, e comecei a mudar. Então, qual foi a minha primeira mudança? Na época não tinha essa coisa de alimentos diet, e também não tinha, muito menos, ou pelo menos não me lembro de ter, os adoçantes artificiais ou naturais. Então eu passei a consumir, ao invés de açúcar branco, eu passei ao açúcar cristal. E senti diferença. E até hoje ainda eu uso açúcar cristal para muitas coisas. E aí passei a consumir o açúcar, assim, o mais que eu passei a consumir era o açúcar mascavo. Mas ainda consumia açúcar. E fui diminuindo, aí passei depois a realmente diminuir, tirar o açúcar do café, foi a primeira coisa. No começo foi bem difícil, porque eu adoçava o café. Então foi difícil, mas hoje, por exemplo, eu não consigo, sabe o que? Eu não consigo, de verdade, tomar café com açúcar. Não tem mais sabor. Se eu boto o açúcar no café, fica o gosto do açúcar no café. Então eu passei a apreciar, passei a gostar do sabor natural do alimento. E isso foi uma mudança muito grande na minha vida. Ajudou meu intestino, especialmente. Eu tinha muito gás, eu tinha flatulência, eu tinha fezes fedidas, porque o açúcar, ele inflama o intestino, ele fermenta. Pode ver assim, quando a gente tem um doce, abre e deixa ali ele meio exposto, ele fermenta. A mesma fermentação ocorre no nosso intestino e a quantidade de fermentação do intestino com açúcar é fezes fedida, é pum fedido, não tem jeito. Se está muito fedida as fezes, pode olhar para a alimentação. Olha lá o que está consumindo, porque realmente está com excesso de açúcar. Então,
essa é uma grande oportunidade hoje de você perceber que pode reduzir, que pode experimentar o sabor natural da fruta, por exemplo. Tem gente que pega uma fruta e coloca açúcar em cima da fruta. As frutas já têm frutose, já tem o doce natural delas. E tem frutas, inclusive a minha recomendação é a gente consumir menos frutas que tem um índice glicêmico mais alto e consumir mais frutas que tem um índice glicêmico mais baixo. Então as frutas mais ácidas, as frutas essas frutas mais comuns, que são nativas, que são aquelas frutinhas mais nativas do local. Essas, pode ver, são bem menos doces do que essas frutas que foram geneticamente também modificadas. Porque na modificação genética, uma das coisas que os pesquisadores buscam é aquela característica doce do alimento. Então pode ver, hoje nós temos as maçãs mais doces, nós temos as mangas mais doces, nós temos as peras mais doces, porque e é isso que agrada mais o paladar. Essa aqui é mais docinha, essa aqui é menos docinha, então deixa menos docinha, vai para mais docinha. E quando a gente entende essa questão do açúcar, a gente começa a escolher de forma diferente. Então essa é uma oportunidade para você poder olhar a tua alimentação e fazer escolhas mais saudáveis para o teu corpo. Mas aí você pode me dizer assim, tá muito que bem, mas o meu corpo pede um docinho. E aqui na minha casa todo mundo gosta muito de doce, especialmente refrigerante, e vai ser muito difícil. Eu entendo, como eu disse para você, eu passei por esse processo, então eu entendo muito bem que é difícil, começar é difícil. Mas se a gente não começar, não iniciar essa caminhada, a gente vai estar agora com essa informação, já que você está aqui me assistindo, já vai estar conscientemente ajudando o teu corpo a inflamar e ativar, provavelmente, doenças que não precisariam ser ativadas. Especialmente doenças sérias como diabetes, com as doenças cardíacas, que hoje são uma das doenças que mais matam no mundo, justamente porque o açúcar cria aquele melado no sangue, que vai quelando as células, que vai quelando as veias. Então, entupimento de veias está aí imagine e passando aquele melado por dentro das tuas veias, vai criar grumos, vai criar problemas, vai estar quelando, vai estar engrossando as paredes das veias. Então, efetivamente, depois que a gente toma consciência desse conteúdo, mesmo sendo difícil, o que é melhor para a minha saúde? Eu permanecer naquilo que eu sei agora que prejudica, ou eu fazer o meu esforço, dar o meu primeiro passo, e eu não preciso agora ser radical, ir lá e jogar fora, mas eu posso agora diminuir conscientemente, escolher melhor, diminuir as compras, ajudar as crianças, os filhos, o marido a reduzir o consumo de refrigerante, fazer uma água saborizada no lugar do refrigerante. Enfim, tem muitas possibilidades para ir fazendo essa troca e diminuindo essas dificuldades de mudança.
E também não culpe a pessoa, eu fiz todo o meu esforço e agora eu estou sozinha. Não, você não está sozinha. Tem milhares de pessoas no mundo buscando esse caminho, fazendo esse caminho. E sim, cada um tem liberdade de fazer as suas escolhas, mas se você decide, não importa, ajude as pessoas da tua família também melhorarem. Mas se elas decidem que não querem, tá tudo bem, você faz a tua parte, você faz para você. Porque você tá aqui. Então se você está aqui até agora, é porque você sentiu que realmente esse conteúdo é importante e tem significado para você. Agora, é óbvio que ele vai comprar uma briga com os filhos. E aí, assim, você pode dizer assim, então eu posso comer adoçante no lugar do açúcar. Eu compro um adoçante natural, que é o stevia, e vou adoçar. Sim, é melhor. Vou dizer para você, é melhor do que o açúcar. Sim, é melhor. Mas não resolve. Aí pode dizer, mas como? Se ele é melhor, por que não resolve? Não resolve porque a pessoa que faz isso está se enganando. Ou seja, ela continua sentindo o sabor do doce. E quando não tiver a stevia, ela vai voltar para o doce. Porque ela não reeducou o seu paladar, ela não reeducou o seu corpo, ela não deu nova informação. Então ela permanece na mesma informação. E aliás, eu acredito e na minha maneira de pensar e na minha maneira de trabalhar, inclusive com as minhas alunas, eu sempre digo, é melhor você, então, adoçar com açúcar, coloca um cristal ou um mascavo, do que o adoçante. Porque o açúcar tu tá vendo, ele é concreto ali. Você não está se enganando. Você tá, não, eu estou colocando, vou diminuir a quantidade, mas estou colocando açúcar. E muito preferível o açúcar do que os refrigerantes ou as comidas diet. Muito melhor você então comer a comida adoçada com açúcar do que a comida diet. Nós não vamos falar sobre a questão do diet e do light hoje, porque não é o tema. Eu só quero dizer para você que é preferível você usar o açúcar do que o alimento diet, que é aquele então que está sem o açúcar, mas adoçado com adoçante. E em geral são adoçantes artificiais. Mas nós vamos deixar para falar sobre isso num outro episódio. Nesse nós não temos tempo para falar sobre isso. E aí você pode dizer, mas então como é que eu vou consumir açúcar com segurança? Bem, consumir quantidades excessivas de açúcar com segurança não existe. Infelizmente ou felizmente, não existe. Agora, você pode consumir de forma segura trocando o refinado por um açúcar integral, que é o mascavo. Por quê? Porque no açúcar refinado, o que aconteceu no processo de refinamento? O processo de refinamento fez a limpeza completa daquele alimento, que antes era um alimento, agora virou um produto. Porque o açúcar nosso, ele vem da cana de açúcar, que realmente é um alimento super doce. A quantidade de açúcar na cana é altíssima. A quantidade de glicose é altíssima. Mas quando tu toma uma garapa, que é o caldo da cana, né? Que é a cana espremida lá, o suco da cana, vamos dizer assim, você vê que ali dentro tem fibras, muitas fibras,
E ele não é clarinho branquinho, ele tem uma cor levemente amarelada. Ele é transparente e tudo, mas ele tem uma quantidade de cor ali dentro, que são esses minerais e essas vitaminas junto com as fibras que ajudam no processo digestivo do açúcar, diminuindo os problemas do açúcar para o organismo. Então, quando você toma uma garapa, claro que tu toma um copão de garapa, vai te dar o pico de insulina, porque é açúcar direto na veia, porque ele está ali já diluído. Então tu vai tomar um copo de garapa? Não, tu vai pegar uma quantidade de garapa e de repente vai colocar uma água gaseificada. Então você vai ter um refrigerante mais natural, mais saudável. Isso é mais saudável, se reduz a quantidade da cana, do caldo da cana, acrescenta limão, acrescenta uma água gaseificada, tu fica com um refri. Pode tomar isso todo dia? Não é seguro tomar isso todo dia. Mas de vez em quando você tomar, pode fazer um produto de melhor qualidade dessa forma. E o açúcar mascavo, ele é escuro, justamente porque ele está contido dentro dele as fibras e especialmente as vitaminas do complexo B, que são as vitaminas que estão ali prontas, porque a natureza é muito inteligente. A natureza não criou o açúcar branco, que é uma caloria vazia. Por que a gente chama de caloria vazia? Porque ela não tem nada além da glicose. Lá da cana veio o complexo B de vitaminas, veio as fibras, veio minerais próprios lá daquela terra onde a cana foi produzida, como magnésio, fósforo, potássio. Isso tudo foi retirado no processo de branqueamento do açúcar. Além do mais, o branqueamento passa por um processo químico. Então, além de ser uma caloria vazia, nós temos ainda resíduos desses produtos químicos do processo de branqueamento do açúcar. Porque a nossa cultura hoje é quanto mais branquinho, parece que melhor, mais bonito, mais saudável, mas não é real. Então o açúcar mascavo é mais seguro e saudável do que o açúcar branco? Sim, é. Agora, é evidente, se eu vou pegar as mesmas quantidades de açúcar branco e passar para o açúcar mascavo, também já não é mais seguro. Porque, de qualquer forma, nós consumimos muito açúcar. Porque ele também está escondido até nos produtos industrializados salgados. Então, se você compra uma bolachinha salgada, olha lá quanto que tem de glicose, quanto que tem de açúcar. Até, às vezes, em determinados embutidos de carne, tem glicose. Então, a gente precisa enxergar que o açúcar não é só aquele que tu compra como açúcar e leva para casa. Nós temos vários alimentos que estão contidos. O açúcar está contido, faz parte, como se fizesse parte daquele alimento. E o nosso paladar está tão acostumado com essa quantidade de açúcar que se vem um alimento com menos quantidade, não, mas esse aqui não está tão bom, esse outro é mais docinho. É sempre ligado com o docinho. Então, a questão principal é a gente entender o processo que ocorre no nosso corpo de inflamação com o açúcar branco, especialmente, e o quanto ele é danoso. E a gente começar conscientemente a fazer esse processo de restaurar no nosso corpo a informação do alimento natural.
o gosto natural do alimento. E mais uma questão importante. Você pode me perguntar, mas então tá, o açúcar, eu não vou mais colocar, por exemplo, açúcar no suco. Mas eu faço os sucos naturais, eu faço o suco de laranja, uso o suco de uva, que são sucos naturais de frutas, e são frutas saudáveis, muito que bem. Mas tu sabe que um copo de suco de laranja vai em torno de 3 a 4 laranjas para fazer um copo de suco de laranja. E quando eu pego o copo de suco de laranja, a quantidade de fibras que está na laranja já foram drasticamente reduzidas. Então o que eu vou tomar é praticamente, sim, vai ter ali vitaminas, minerais da laranja, vai ter a vitamina C da laranja, vai ter os minerais do solo onde aquela laranja foi produzida também, como provavelmente o magnésio, o potássio, ferro, fósforo. Sim, mas no suco já é menor quantidade. E quando eu tomo um suco, como ele já está diluído, ele passa pelo estômago muito rapidamente e vai para o intestino. E no intestino rapidamente ele é digerido. Então o pico de insulina vem ali. Tomou um copo de suco de laranja, um copo de suco de uva, você como assim, é glicose na veia. Então você fazer isso lá de vez em quando, tudo que bem, teu organismo suporta isso. Mas se você faz isso como uma rotina diária, de manhã tu toma um copo de suco de laranja, de meio-dia tu toma um copo de suco de uva, de noite tu toma mais um copo de suco de uva ou de laranja, é glicose na veia, é excesso. Então isso não é seguro. Tudo que está em excesso não é legal. Então a questão é a gente entender esse processo e reduzir. Então qual a dica que eu posso te dar, além de todas que eu já falei? Reduza. O menos é mais. Menos açúcar, mais saúde. Lembre disso. Menos açúcar, mais saúde. Menos açúcar, melhor estilo de vida. Então, menos é mais nesse caso. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para você e que você possa se encorajar de começar hoje a reduzir agora, logo agora, depois que você assiste esse vídeo. Olhe para a tua alimentação, olhe para as coisas que você compra no supermercado, reduz a quantidade de quilos de açúcar que você coloca no teu carrinho. Vai devagar fazendo essa transformação e pode até depois postar aí quais as diferenças que você sentiu. Se você gostou do vídeo, dá o like, dá joinha, compartilha. Manda para pessoas que você entende que pode ser útil para ela, que isso pode ajudar na qualidade de vida dela. Vamos fazer uma corrente do bem aí para melhorar realmente a saúde das pessoas consumindo menos açúcar. Te agradeço de coração e até o próximo.